encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do março, de 28. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. 30. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do março, de 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15, 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso, o exaltarei. 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. 5. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. 7. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. 8. Como resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. 10. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. 12. Estendeste a destra, e a terra os tragou. 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. 14. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 15. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. 16. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como a pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. 17. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará por todo sempre. 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do março. De 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso, chamou-se-lhe Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. 25. Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. 27. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo 16, 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. 2.
Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. 4. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. 5. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6. Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. 7. E pela manhã, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão que vos faste, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. 9. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11. E o Senhor disse a Moisés: 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes: ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. 13. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. 16. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos. 18. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25. Então, disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje, não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele, não haverá. 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28. Então, disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. 30. Assim, descansou o povo no 7º dia. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33.
Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 36. Gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo 17, 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 4. Então, clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. 7. E chamou o nome daquele lugar Massai-Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou